Queridos, boa noite. Nós vamos começar o nosso culto. É o culto de gratidão pelo 37º aniversário do coro Rosa de Saron. Engrandecido seja o Senhor. Vamos, neste momento, estar ouvindo o prelúdio. Estamos já na casa do Senhor. Nós estaremos orando silenciosamente. E depois, então, quebra este momento, orando ao nosso Deus, iniciando o culto desta noite. Engrandecido seja o Senhor, razão da nossa adoração. Salmo 40, versos 16, diz assim: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Iremos louvar. Grande Deus, criem a Deus como ministério de adoração, louvor e adoração. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos louvar o Senhor? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos cantar que o nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande, irmãos. Amém? Vamos louvar, nosso Deus merece.
Teus lábios. Senhor, cantamos louvores a Ti, porque sabemos que o Senhor é grande, sabemos que o Senhor é bondoso, misericordioso, e pela Tua graça, Pai, podemos estar aqui cantando louvores a Ti. O que pedimos, Senhor, é que o nosso coração possa cantar louvores, Senhor, dignos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa receber o louvor do nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que além desse momento de adoração, que o Senhor possa nos tocar, Pai, para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor. Pedimos que nós possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas intenções. Essa oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
desejo do nosso coração. Vamos poder sentar. Rosa de Sarão iniciou como conjunto em 1976 com o regente Almir Daniel de Lima. O início do coro foi oficializado com data de 12/5/1977. E hoje nós estamos sentindo falta das rosas, né? Cadê a rosa? Então, neste momento, nós estaremos dando a entrada do coro Rosa de Sarão. Vamos aplaudi-las. É dia de festa hoje na nossa igreja. Cristo é o Senhor. Salvação.
conhecendo um pouquinho a história do nosso nome. Saron é uma região da Palestina entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo. Esta região era antes de Cristo de solo seco, rochoso e de água escassa. Entretanto, como plano de Deus, foi colocado ali o povo por ele escolhido. E a partir daí houve abundância. Esse povo, vendo a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas, não se cansavam de contemplar, exaltar e adorar ao Deus vivo, pois viram a glória do Senhor. Passaram a viver na terra que emanava vida e vida abundante, onde este povo passou a cultivar as rosas mais belas do mundo. Rosa esta que exala o mais puro perfume e beleza sem igual, nunca visto até os dias de hoje. Por tamanha beleza e perfeição, Jesus Cristo é chamado de a Rosa de Saron. Além das rosas, eles também cultivam ervas e especiarias desta região, onde se extraem aromas da terra. Carregamos, nós, coro Rosa de Saron, carregamos o nome de Jesus. Com esse nome, precisamos revelar cada dia a perfeição em nossas vozes e gestos. É uma grande responsabilidade. Por isso, amada igreja, nesta noite nós estamos agradecendo ao Senhor, porque pelas vitórias que Ele nos tem dado, vitórias alcançadas. Vamos ler então Salmos de número 100, Salmo 117. Vamos ler toda a congregação junto com o coro Rosa de Saron. Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém? Amém. Gostaria de convidar Cristiane Bonfim, ela estará neste momento fazendo o altar sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eu vim aqui te clamar, Senhor, por todo o teu povo espalhado pela face da terra. Ó Senhor, que as tuas bênçãos, tua infinita misericórdia caia sobre todo o teu povo. Espírito Santo de Deus, eu te convido a estar aqui no meio de nós, nos abençoando. Senhor, tem pessoas aqui que têm pedido a fazer, Senhor, então eu te peço, soma os corações, Senhor, porque tu sabes todas as necessidades do teu povo. Senhor, supra as suas necessidades, esteja com os que estão convalescentes, Senhor. Esteja presente nos hospitais, ajude todo o teu povo espalhado pela face da terra. Essa oração que eu te faço, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor haverá de fazer por nós. Muito obrigada pela tua infinita misericórdia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Passamos dias, passa amanhã.
verdades a serem extraídas e lembradas por nós, sempre. O coro Rosa de Saron. Somos plantadas em terra fértil, porque nela habita o povo de Deus. E segundo a Igreja Batista em Pavuna é o povo de Deus. Somos as rosas mais belas do mundo. Nunca se viu igual. E hoje realmente estão lindíssimos. Somos cheirosas. Exalamos o mais puro perfume. Com a dificuldade de encontrarmos um pianista que dispusesse de tempo para estar conosco, decidimos optar pelo repertório de CDs, kits para facilitar o ensaio. Deu certo. Começamos a participar mais ativamente nos cultos, com apresentações mensais e com acompanhamento de orquestra, que tornou mais vibrante nossas apresentações. Em 2009, começamos com todo o meu coração. Em 2010, continuamos. Elas cantam e louvam, ambos do grupo Renascença. Em 2011, inovamos com a Humana Vox. Isso, né? Em 2012, mesclamos com 3 CDs e em 2013 continuamos mesclando e introduzimos para o Natal Jesus Nosso Tesouro. Os 2 últimos do grupo Arca. Ao Senhor toda honra e glória, porque tem nos abençoado como ministério e é digno de todo o nosso perfeito louvor. Vamos prosseguir como podemos, mas não vamos parar. Assim então, assina Lilian Vita para vocês, coro Rosa de Saron. Vamos falar então o tema? Vamos lá em cima. Engrandecido seja o Senhor pelas maravilhas que em nós opera. Então, 1 Crônicas 29, versos 12, fala assim: leiamos todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Vamos? Tu és a minha força, coro? Vamos ouvi-las. Pastor manda avisar, está na segunda página do nosso boletim, Centro de Capacitação de Liderança. Faça sua inscrição na secretaria. Então, nós temos alguns cursos oferecidos, líderes de pequenos grupos, celebrando a recuperação, teologia sistemática, história eclesiástica, liberdade financeira, conheça a sua igreja. Então, início das aulas, de 8 às 9 da manhã, todos os domingos. Então, quem deseja, faça a sua inscrição e venha participar desses centros de capacidade e liderança.
da paz. Do Pai. Mais de 1000 canções ouvi, em 1000 línguas, em 1000
Parece que eu ouvi a pequena Marcele, né? Na voz de Patrícia. Fecha os olhos, igualzinho. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o passeio, antes do pastor assumir, que as inscrições se encerram no próximo domingo, dia 21 à noite. E o pagamento até na próxima quarta-feira, né, da semana, depois do dia 21, dia 24, uma quarta-feira. Se o irmão comparecer, eu vou então, encerrar, como o irmão não vai, né, se não me ligar. Esse preço já está incluído o café da manhã, a refeição, o almoço, o churrasco e uma canjica. Lá, quem quiser dar um passeio de charrete, é R$2 o passeio. E tem uma cantina disponível durante o dia todo, se o irmão quiser consumir alguma coisa, tá bom? Como é mês da primavera, vamos usar roupas, né, leves, alegres, né, floridas, mês da primavera. Vamos anunciar essa entrada. E além de tudo, irmãos, nós vamos fazer lá, igual fizemos no passeio de abril, né, batismo, realização de batismos. Foi uma cerimônia muito bonita, no sítio em Nova Iguaçu, onde fizemos lá em Queimados, e iremos fazer de tal modo também neste passeio, né? Os irmãos que irão se batizar, me procurem para mim poder inscrevê-los, tá? E por ser primavera, nós iremos fazer 2 concursos, tá? Vamos fazer 2 concursos lá, infantil e adulto, 2 categorias, tá bom? A rainha da primavera é a melhor caracterização da primavera, ok? Para as mulheres, e para os homens, o melhor fazendeiro, caracterizado. Melhor jardineiro, né? Vamos lá? Botem aí a sua cuca para funcionar, tá bom? Melhor caracterização. Tanto os homens vão ter o infantil e adulto, e as mulheres o infantil e adulto, ok? Vamos pensar no assunto. Vamos ler todos? Engrandecido seja o Senhor pela vida que alcançamos em Jesus Cristo. Meus irmãos, alguns covardia, quando a gente chega, eles estão tão bem caracterizados que não vergonha, né? Tem alguns que não podem, eles devem se apresentar sozinhos, mas não podem concorrer, entendeu? Não podem concorrer, é covardia, né? Mas está o desafio aí para os irmãos, certo? Está o desafio para os irmãos. Meus irmãos, hoje de manhã eu desafiei a igreja sobre tempos difíceis, tempo de esperança. E eu quero ressaltar mais uma coisa hoje. Estou feliz que a igreja tenha aceito esse desafio. Meus irmãos, os tempos são difíceis, mas Deus está se manifestando através de nós. Amém? Os tempos são difíceis, mas se nós formos sal da terra e luz do mundo, nós vamos fazer diferença. Nós vamos fazer diferença. Então, antes de começar a pregar, eu quero orar por algumas pessoas. O coral agradecer, né? Só Deus sabe a luta que as irmãs tiveram, né? E algumas estão hoje com problema de eternidade, vieram na marra, né? Irmãos, uma salva de palmas para elas que elas merecem. Deus abençoe essa palavra de gratidão. Os irmãos estão de parabéns, essas duas estão falando muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Deus, é lógico, é engrandecido, mas Deus não vai ser engrandecido se nós não nos posicionarmos do lado dele. E tem hora, como já conversei com o Angel, dá vontade de chutar o balde, de largar tudo, né? As lutas, as pressões são tão grandes que dá vontade de largar tudo. Mas, meus irmãos, agora eu quero orar por algumas pessoas. Eu quero convidar a irmã Rosane Gil, eu orei.
Vamos orar pela Maria Eduarda. Eu quero convidar o Manuel, eu quero orar pela Vanessa. Vamos orar pela Vanessa. Graças a Deus não está com nenhum problema, mas a gestação dela é de alto risco e Deus tem sustentado a Vanessa. Amém, meu irmão? Ele vai continuar sustentando. Eu quero convidar o irmão que foi que deu botina conosco. O Deus, sempre lembra. O Deus vai representar o André, filho do irmão pastor Ivan de Leopoldino. O Deus está sempre lembrando. O André não está bem. Nós vamos orar pelo André. Pode vir, Deus. Você vai aqui representar o André. Wilson, que linda, você vê? Aqui na frente, isso. Já está representando ele aqui, nós vamos clamar, pai. Nós vamos clamar. Irmão, pastor, eu estou passando por muitas lutas. Mas Deus está me usando, Deus vai me usar. Mas minha irmã já está aqui, né? Eu falava com a coisa da Maria Eduarda. Para mim, ela está em casa, tranquilo. No passado, ela teve uma piora, né? Não estão boas ainda, importante que orar, né? Vanessa, a última vez que conversei, estava bem, né, Manuel? Mas o André não está bem, né? O André não está bem. O André ele não está bem de saúde. Algum irmão líder, os tempos são difíceis, mas tempos de esperança. A esperança não só de Deus agir na vida dessas pessoas, no caso da Vanessa, dando o vovô e o pai tranquilidade de trabalhar com os diáconos, no caso da irmã Rosane, secularmente, seu trabalho como diretora, mas também como vovó e mãe, acompanhando a sua filha, e eu também que sofre mais, né? Eu também deve estar sofrendo bastante. É bom para ele se aproximar mais de bom, não a situação, mas é bom para ele a situação, para ele ver o poder de Deus na vida da família. E o André, os irmãos olhem pelo pastor Ivan. Ivan, a esposa é Andresa, né? Andresa. Os irmãos olhem por ele. Algum líder da igreja está passando, pastor, eu não tenho compartilhado, mas eu estou passando por lutas. Eu estou precisando de oração, líderes da igreja. Não é para todos os membros, não, líderes. Os líderes da igreja que estão passando por lutas, eles estão precisando de oração. Aqui na frente, não é mesmo? Faça isso. Vamos clamar agora pelos líderes da igreja. Vamos clamar. Vamos clamar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Irmãos que são líderes, né, de alguma área, líderes de pequeno grupo, né, são irmãos que estão enfrentando. Pode vir, irmã Vera. Pode vir, irmã Vera. Pode vir. Se a irmã sentiu, a irmã é líder lá no pequeno grupo seu lá. Sobrinha do irmão Joel. Vamos fazer o seguinte, os irmãos da igreja agora, que querem vir aqui, há mais alguém, líder da igreja? Pastor, eu quero colocar diante de Deus. Há mais alguém? Então, o irmão da igreja que quer, os irmãos dão esse espaço aqui, por favor, dá mais espaço para vocês. Irmã Silésia, vem mais para cá, dá mais espaço. O membro da igreja que vem aqui, fica do lado dessa pessoa. Assim, eu vou estar orando por você. Membro da igreja, agora mesmo. De preferência, um liderado desses, né? Um liderado desses. Ou que está trabalhando nisso. No caso do Wilson, é o pastor Ivan, né? Alguém que teve contato com o pastor Ivan. Chega um pouquinho mais para cá. Está faltando o Manuel e a Dalvanira. A Dalvanira já tem, né? O Angel. Isso. Então, o Manuel. Serginho, você quer orar por alguém? Isso. Tem a irmã Fátima, eu acho que chegou. A irmã Fátima ainda não tem, né? Isso. O Serginho vai orar pela irmã Fátima. Isso. A irmã Fátima cuida da ornamentação da nossa igreja. Meu irmão, pode ficar de pé. Fazer um favor. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. Mas tem esperança, não é mesmo? Não pode estender as mãos para cá.
Ó Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos, líderes da nossa igreja, meus companheiros. Senhor, eu não sabia, para mim era só alguns. Ó Deus, obrigado, porque alguns não estão aqui na frente, eu sei que eles estão com dificuldades, mas estão sob controle, os teus servos estão tendo força. Mas esses teus servos que vieram aqui, eles vieram no sentido de que estão enfrentando a luta e as forças deles estão indo embora, Senhor, e eles precisam realizar o trabalho. Todos eles fazem falta, Senhor. Irmã Fátima na ornamentação, as irmãs do Ministério Comunitário Cristão, alguns na área da música. Meu Deus, cuida dos teus servos. Mas eu quero colocar os principais que me motivaram a fazer isso, Senhor. Cuida da Vanessa, Senhor. Cuida da Vanessa. Cuida da gestação da Vanessa, Senhor. Tu sabes a luta que eles estão enfrentando, e principalmente para que o Eric veja o teu poder. E que o Eric logo, Senhor, se reconcilie contigo e possa voltar para Jesus, Senhor. E fortalece a fé da Vanessa. E o Manuel pode assim divulgar na sua família o poder do Senhor sobre a vida da família dele. Senhor, cuida da irmã Rosana. Cuida da Maria Eduarda, Senhor. Maria Eduarda é um presente do Senhor para a nossa igreja. Cuida daquela menininha, Senhor. Onde ela estiver, ela no leito, o Senhor guarde. Até agora a recuperação dela não está completa. Há algumas complicações, o Senhor sabe. Toca no corpo dela, Senhor. Logo ela possa voltar para casa, correndo, brincando, mexendo comigo ali na portaria. Então, aquela criança alegre e sorridente. Cuida da Rosane, cuida do Tuninho. Ó Deus, cuida de toda a família. Ó Deus, abençoa a Luísa. Conforta o coração da Luísa, Senhor, toma ela nas tuas santas mãos. Ó Deus, abençoa o pastor Ivan. Senhor, cuida da igreja dele. Ó Deus, o André está tratando do câncer e a luta está sendo muito grande. Eu não sei como o Ivan está pregando, como ele está visitando. Ó Deus, abençoa aquela igreja, o seu vice-moderador, os diáconos, que eles possam abraçar o pastor deles, Senhor. Possa cuidar do pastor agora, cuidar da família pastoral. Abençoe a irmã Andresa, ela colocou que ela e o Ivan estão revezando. Abençoe a visita que eu e o Manuel iremos fazer a ele. Que nós sejamos bem-sucedidos, Senhor. Possamos chegar ali, termos uma palavra de bênção, encontrarmos com eles também. E que possamos levar a tua bênção e um abraço da tua igreja. E que a nossa ida até ali possa trazer regozijo para ele. Cuida de cada líder, Senhor. Eu te agradeço pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado. O momento que nós estamos passando na nossa igreja, Senhor, Deus, continue colocando no nosso coração o desejo de um cuidar do outro. Não só em oração, mas um cuidar do outro. Oh Deus, eu tenho recebido relatório de visita. Deus, muito obrigado. A tua igreja está um visitando o outro, um cuidando do outro. Retira de nós a fofoca. Oh Deus, muito obrigado, porque a gente não tem ouvido tantas fofocas. Obrigado, Senhor. Vai retirando fofoca, inveja, ciúme, murmuração, porque o tempo está muito difícil, Senhor, muito complicado. Mas que nós possamos cuidar uns dos outros, visitar uns aos outros. Abençoa cada célula, cada ministério, cada líder de célula, cada líder de ministério, abençoa líderes de organizações. O Senhor sabe. Abençoa cada um. Abençoa a diretoria estatutária da nossa igreja, Senhor. Abençoa o pastor Luiz Felipe, o Dair, irmã Denise, irmã Sônia, irmão Wilson,
e Alex Aurelino. Como a diretoria que está nas tuas santas mãos, Senhor. Abençoa os diáconos. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Antes de sentar, meu irmão, abençoa a pessoa que está do seu lado. Abençoa. Palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe nas suas lutas. Diga para essa pessoa: os tempos estão difíceis, mas tempos de esperança. Deus vai agir na sua casa, Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir no seu trabalho, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Nem pode sentar, meu irmão. Abra a Bíblia no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Ó, tá com a folhinha aí? Pega com ele, lá vai me acompanhar, vai colocando os textos para me ajudar, tá? João, capítulo 6. Meus irmãos, nós estamos com um problema santo. Com um problema santo. Louva a Deus que os irmãos estão contribuindo mais, né? Meus irmãos, nós temos uma média de comprar Bíblias. E por isso nós não estamos oferecendo Bíblias. As Bíblias que nós compramos acabaram rapidamente, porque os irmãos estão distribuindo Bíblias nos trabalhos evangelísticos da igreja, Bíblias no presídio, Bíblias na casa de recuperação, Bíblias no Radical Norte, Bíblias nas células e Bíblias aqui na igreja. Meus irmãos, as Bíblias que nós compramos, Paulo está aí? Paulo está? Paulo, quantos Bíblias nós compramos esse mês? Foi uns 40 mais ou menos, mais foi. Eu comecei com uma caixa, a caixa tem 30 e poucos. Vocês estavam com duas caixas, 60 Bíblias mais ou menos, não foi? Como foi comprado? Uns 40, mas vamos falar 40, né? 40 Bíblias aproximadamente foram todas distribuídas. Então, Deus tem trabalhado, Deus tem nos usado. Meus irmãos, tempos são difíceis? São difíceis. Mas Deus vai agir. Então, eu gostaria de pedir ao irmão que, se tem algum visitante próximo, senta perto desse visitante. Nós temos um casal ali atrás, pastor Luiz. Se o irmão puder sentar, não sei se eles são evangélicos, senta com eles. Tem algum lugar? Tem. Acharam Bíblia lá. Você não tem tirar. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Eu gostaria de receber uma Bíblia de graça, gratuitamente, né? Alguém pagou, né? Mas gratuitamente. Alguém não tem Bíblia? Pode levantar a sua mão. Nós vamos dar uma Bíblia de presente. Isso aí, ó. Tem lá atrás. Isso, só mais alguém? Tem aqui na frente tem mais um. Tem mais alguém? Porque nós vamos estudar a Bíblia agora. Vai ser rápido, mas nós vamos estudar. Ok? Isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 6. Nós estamos meditando sobre uma série, Quem é Jesus? Quem é Jesus? E hoje nós vamos meditar sobre Jesus é o pão da vida. São 71 versículos, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou só fazer uma prévia, porque aqui nós temos duas experiências. Jesus, nesse capítulo 6, ele faz multiplicação dos pães, depois ele anda sobre o mar, e depois ele tem um encontro com a multidão, multiplica os pães, aí ele se distancia, a multidão acompanha, ele tem um segundo encontro com a mesma multidão, e aí ele traz uma palavra àquela multidão, sobre essa questão: eu sou o pão da vida. Se eu colocasse uma fotografia para vocês aqui do Ronaldinho Gaúcho, e eu perguntasse assim: quantos de vocês conhecem essa pessoa? Muitos levantariam: ele é um jogador de futebol. Aí eu pergunto a vocês: quantos já almoçaram na casa dele? Quantos conversam com ele? Quantos conhecem intimamente o Ronaldinho Gaúcho? Vamos lá, quantos aqui intimamente conhecem o Ronaldinho Gaúcho? Levanta a mão para mim, alguém? Então aqui não tem ninguém. Então, você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Pergunta difícil. Então, na realidade, você não conhece o Ronaldinho Gaúcho, porque ele vai passar por você e não sabe quem é você. Se eu colocasse a fotografia do presidente dos Estados Unidos, o Obama, aí todo mundo perguntasse: quantos conhecem? A grande maioria: eu conheço, esse é o Obama, presidente dos Estados Unidos. Aí eu pergunto: quantas vezes você já
comeu com o Obama? Quantas vezes já tomou café com ele? Como eu não sei se ele pode Coca-Cola, mas geralmente o americano gosta de Coca-Cola. Você já tomou a Coca-Cola zero, né? Com o Obama? Vamos lá, quantos aqui já tiveram? O Elcínio morou nos Estados Unidos, não sei se ele lá teve oportunidade. Quantos conheceram e andaram, tomaram um cafezinho com o Obama? Levanta a mão, alguém? Aí eu te pergunto, você conhece o Obama? Presidente dos Estados Unidos? Então, na realidade, você não conhece. Pensando nisso, eu quero conversar com vocês hoje sobre o seguinte: Jesus estava com aquela multidão e ele teve um primeiro encontro, como eu disse para vocês, que vai até o versículo 15. Ele multiplicou os pães e os peixes e toda aquela multidão comeu. Então, o que nós podemos aprender com esses 71 versículos? Dentro da temática, quem é Jesus? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então vamos repetir: quem é Jesus? Eu sou o pão da vida. Então nós vamos estudar João capítulo 6, esses 71 versículos rapidamente. Primeira coisa que nós podemos aprender: uma grande multidão seguia Jesus interessada nos sinais miraculosos que ele poderia fazer em seu favor. Versículo 2, pode colocar para mim, Paulo, versículo 2, para nós ler. Já que vocês estão com a Bíblia aberta, vamos ler na Bíblia, pode colocar na linguagem de hoje, tá, Paulo? Então vocês não leem aqui, leem na Bíblia de vocês, que tem a mesma tradução. Ali vai ter outra tradução, para dar uma ideia para vocês ainda melhor. Vamos juntos? Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então aquela multidão seguia Jesus por um motivo: porque eles viam os sinais que ele fazia. Se não divulgasse aqui na igreja, como eu já falei com os pastores que nós queremos fazer, nós gostamos da temática das mulheres, a quarta mais enche mais. Então vamos colocar a quarta mais para todas as quartas-feiras, né? Porque se enche mais, então vamos fazer quarta mais também nas outras quartas-feiras. E eu falei com eles: vamos colocar algumas coisas que tem muitas pessoas passando por dificuldades. Nós fazemos oração direcionada para a necessidade das pessoas. Não é nem questão de concorrência, trazer mais pessoas, meus irmãos, porque a luta está muito difícil. E nós precisamos direcionar algumas coisas. E nós estamos conversando, o pastor Alexandre, e conversando com o Igor. Ainda não conversei diretamente com o pastor Luiz Felipe, porque os quintos domingos são poucos. E quando vem ele ainda passa para outra pessoa, porque há necessidade, né, pastor? Há tantas lutas. Então, meus irmãos, quando nós começarmos a fazer esse culto, pessoas serão curadas. Que vão dizer: vai na quarta-feira naquela igreja, que lá você vai ser curado. Então as pessoas vão procurar para serem curadas. Essa é a função da igreja: é abençoar, não pedir dinheiro. Não pedir dinheiro. O sustento da igreja deve ser feito pela própria igreja, não para receber alguma coisa em troca. Tá? Então nós não devemos fazer barganha com Deus. Então aquela multidão ia porque eles queriam alguma coisa. Então o que aconteceu? Rapaz, você tem que ir em Jesus. Se você for ter Jesus, você vai passar a ver. Você que é aleijado, rapaz, você tem que ir lá e ir até Jesus. Porque quando você começa a crer, você vai ser curado, rapaz. Você vai andar. Então o que eles faziam? Foi encontrar com Jesus. Você que está desempregado, não quer conseguir emprego? É lógico que você quer. Ainda mais se você for pai de família. Ou se você for mamãe, e o seu marido faleceu, ou abandonou, ou divorciado, tem os seus filhos, você precisa de um emprego. Precisa de um sustento. Se Jesus vai dar a solução para você, você não vai procurar? É lógico que você vai. Então, eles procuraram, a multidão procuraram. Chegando lá, olha que coisa interessante. Tanto Jesus quanto os seus discípulos realizavam milagres. E as pessoas eram curadas,
eram expulsos os demônios e as pessoas eram libertas. Havia curas e libertações. E a multidão então começava. E essa multidão criou um fascínio por Jesus. Versículo 14, Paulo. Vamos lá. O que está no versículo 14? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Por que eles disseram que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo? Porque viram o milagre. Então a multidão só seguiu Jesus por causa do milagre. Outro versículo que nós podemos ver são os versículos 22 e o versículo 26. Vamos ler juntos o versículo 22 e o versículo do 22 ao 26. Preste atenção aí. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Então Jesus está mostrando nesse texto que a multidão só procurou ele por interesse. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é: uma grande multidão seguia Jesus, mas só estava interessada nos sinais. A segunda coisa que nós aprendemos, antes disso eu quero fazer algumas perguntas. Por que você tem seguido e buscado Jesus? Por que você tem seguido e buscado Jesus? Qual tem sido sua motivação nessa prática de buscar Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um homem de sinais e milagres? Um grande profeta? Um líder político? Um bom mestre? Qual é a sua visão de Jesus? Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto. Qual é a visão que nós temos de Jesus? E nós aprendemos que aquela multidão tinha uma visão. Qual é a visão? Por causa dos sinais. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto: Jesus é poderoso e compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas. Jesus é poderoso e compassivo. Que coisa interessante. Diz o texto que quando a multidão se apresentou, Jesus se compadeceu da multidão. Quando Jesus viu a multidão, Jesus se compadeceu dela. Viu a necessidade dela. Jesus se compadeceu da multidão a acolher e agir em seu favor, curando os doentes e ensinando sobre o reino de Deus. Jesus sabia do interesse deles? Sabia. Mas Jesus não se preocupou com o interesse. Jesus se preocupou com a sua necessidade. Vou fazer o que eles estão precisando. Vou atender a necessidade deles. Essa história nos mostra que Jesus não rejeitava aqueles que se aproximam dele. Jesus não rejeita ninguém que se aproxima dele. Todos que se aproximam de Jesus vão ter uma resposta. Todos que se aproximam de Jesus. Até aqueles que vão a Jesus interessados. Jesus não deixa essa pessoa sem resposta. O texto diz: Jesus se compadeceu deles. Ele amava tantas pessoas que não se incomodava com o trabalho ele amava tantas pessoas que não se incomodava com o trabalho que dava o cuidado daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas procuraram, a grande multidão. O que ele disse para os discípulos?
dá a eles de comer. Meus irmãos, cuidado do povo dá trabalho. Por isso que eu pedi os líderes para vir aqui à frente, para que os irmãos vejam que esses líderes fazem por amor a Deus, fazem por amor aos irmãos. E alguns líderes, com certeza, hoje eles não poderiam estar aqui. Teriam que estar em casa fazendo alguma coisa, ou preparando algo, mas eles estão aqui servindo a igreja. Por quê? Porque amam Jesus. Segundo, porque sabem que dá trabalho. Dá trabalho. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos com amor, o amor não dá trabalho. Hoje eu vi a minha esposa, né? Ela preparou lá o almoço, e eu falei, minha filha, vamos comprar um negócio e levar. Não, coisa pronta não. A minha filha vai vir almoçar comigo. Então, eu vou preparar o que ela gosta. Eu vou preparar batata frita e bife. E preparou, sobrou até batata frita para a filhinha dela, entendeu? Então, preparou tudo. Mas ela saiu daqui do coral e foi, e preparou aquilo, me chamou a atenção, se eu vou pregar sobre isso. Com certeza algumas pessoas também fizeram isso, por isso que vocês estão rindo, né? Eu também fiz isso. Não, talvez não hoje, mas outros dias. Por que fizeram? Talvez foi um dia cansativo, vocês arrancaram força lá do fundo do baú, mas fizeram. Porque quando nós fazemos algo com amor, não é sacrifício, é um privilégio. Por isso que nós líderes, no meu caso, eu fico muito triste quando alguém chega perto de mim e diz assim, pastor, ser pastor é complicado. Meus irmãos, é complicado, mas é um privilégio receber presentes, né? E agora eu não sei colocar uma resposta no Face, né? E eu fiquei assustado, eu comecei a responder um por um. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigado. E respondendo para algumas pessoas pessoalmente. Aí depois eu tinha respondido uns 15, fulano de tal, e mais 86 curtidos. Meu Deus, ainda tem 86? Eu vou fazer isso. Aí eu cheguei perto da Valéria, estou apavorada. O que foi? Eu já respondi uns 15 ou 20. E eu vi que ainda tem 86, que eu ainda tenho que responder, que continuar o negócio. Pastor, o senhor pega e cola. Não vou fazer isso não. E eu respondi um por um, eu escrevi mesmo, eu digitei, né? Um por um, muito obrigado. Eu fui colocando, eu poderia ter colado, mas eu não sei fazer isso. Porque eu entendo que as pessoas que colocaram ali, não colaram. Colocaram porque quiseram colocar. É sinal que colocaram, não porque eu sou um pastor, mas porque tem um sentimento por mim. E eu, no mínimo, devo respeitá-los. E aí eu descobri um colega que fazia, eu acho que uns 10 anos que eu não conversava com ele. Esse Facebook tem algumas vantagens. Que eu falei com um que falou assim, meus parabéns. Rapaz, como é que você me achou? Mas o seu aniversário não dá para escrever. É no feriado. Aí eu vou marcar um café. Aí eu não sei que ele descobriu, poxa, você está marcando café com fulano, que nós éramos 4, né? Eu, Elias, Silvano e Silas. Nós 4 estávamos sempre juntos, adolescentes, sempre andando juntos. Para arte, para coisa boa também, né? E para coisas complicadas também. E aí, o Edilson entrou depois. Aí você me excluiu? Não, Edilson, você entrou depois na turma. Não, eu estou em São José dos Campos, mas é só marcar que eu vou para o Rio. Ele é da FAB, e ele é um escalão da FAB. Então eu falei assim, eu vou encontrar com vocês. Tudo bem. Então vamos marcar no local para nós encontrarmos às 5. Como foi bom. O que Jesus quer ensinar aqui para a gente? Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas vale a pena servir. Por que vale a pena servir? Porque Jesus é o pão da vida. Então a segunda coisa que nós aprendemos entretanto, o principal interesse de Jesus é que criamos e nos relacionemos com Ele. Ele quer, pessoal, relacionamento. Desculpa,
O segundo não. O segundo é: Jesus é poderoso e compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas. Você tem um problema? Jesus sabe. E Ele conhece o seu problema. E Ele vai fazer de tudo para ajudá-lo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus conhece o seu problema. Jesus conhece o seu problema. E pode ter certeza que Ele está cuidando de você. Terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto. Eu estou meio perdido. Coloquei meu relógio aqui em algum lugar. Estou querendo. Está aqui escondido, rapaz. Estou querendo ver o relógio para eu não me perder. Terceira coisa que nós aprendemos. Entretanto, o principal interesse de Jesus é que criamos e nos relacionemos com Ele. Então Jesus quer relacionar conosco. Ele quer muito mais do que responder uma oração, curar, abrir porta de emprego. Ele quer ter relacionamento. João 6,35. O que diz aí no versículo 35? Vamos ler juntos? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus quer cuidar tanto do alimento, quanto também da sua sede espiritual. Então, do seu alimento espiritual e também da sede espiritual. Jesus quer cuidar de você. Então, por que você tem seguido buscar Jesus? É para se relacionar com Ele? É para algo mais próximo? Então, Jesus quer que você se aproxime dele. Quarta coisa que nós podemos aprender aqui. Alguns discípulos, quando perceberam qual o principal interesse de Jesus, deixam de seguir. Quando eles viram que, peraí, se é só questão espiritual, é o que está no versículos 60 e 66. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Que tristeza! Ao serem confrontados com a verdadeira razão pela qual deveriam seguir a Jesus, eles voltaram atrás. Quando eles viram que Jesus estava querendo dar para eles algo muito maior, que não era só essa amizade. Você conhece o Obama? Conheço. Qual é a sua intimidade com o Obama? Nenhuma. Você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Conheço. Qual a intimidade que você tem com ele? Nenhuma. Você conhece Jesus? Conheço. Qual a intimidade que você tem com Jesus? É uma coisa para nós pensarmos. Então a mensagem desta noite vai nos levar a pensar sobre essa questão. Olha, se Jesus é o pão da vida, que vai me dar a vida eterna através da fé, por que eu me contento com algo tão pequeno, que é apenas o pão material? O peixe. Coisas tão pequenas, mediante o que Jesus pode me dar, que é muito maior. E para não concluir, mas quinto ponto, os verdadeiros discípulos entendem que somente em Cristo está a vida eterna. Meus irmãos, versículo 67, vamos ler juntos? Versículo 67. Então perguntou Jesus ao 12: porventura quereis também vós outros retirados? Porque alguns começaram a sair, viram as dificuldades. Não, é o casal, eu vou naquela igreja, ao dia que eu não quiser mais eu não vou. Qual é o compromisso que você tem? Porque todos aqueles que servem a Jesus, o desejo dele é estar na igreja, junto com o povo de Deus. O meu desejo é estar com o povo de Deus. Qual igreja? Meus irmãos, qualquer uma. Agora, tem uma que eu vou contribuir, eu vou participar, eu vou me envolver. Nesse caso, segunda Igreja Batista em Pavuna. Esta é a minha igreja, esse é o meu povo. Eu estou junto com eles, porque deve um momento de alegria, um momento de vitória, cantando juntos, evangelizando juntos, chorando juntos, orando juntos pelos outros. Mas qual é a minha igreja? É onde eu estiver com o povo de Deus. Esse é o meu povo.
Sou lá no presídio, o povo de Deus lá é pentecostal, né? Até minha esposa falou comigo, estava ontem no culto de gratidão do Lucas, aí cantava o canto, terminava e eu batia a palma até aqui. Aí eu bati a palma, ela, você está virando pentecostal assim, eu acho que eu estou me acostumando com aquele pessoal do presídio. Tudo que tem bate palma, acaba de olhar bate palma, canta qualquer coisa, aí bate palma, e aí, glória a Deus, Paulo bate palma, isso quando um começa a mandar piada no meio lá. Aí eu falo com ela, eu acho que eu estou acostumando com eles. Porque você sente a presença de Deus, você sente a presença de Jesus. Então o verdadeiro discípulo entende que somente em Cristo está a vida eterna. O verdadeiro discípulo é aquele que compreende que Jesus é a única fonte de vida eterna. Aí Pedro responde para Jesus: Jesus, para quem eu vou? Para quem nós vamos? Só o Senhor tem a mensagem de vida eterna. O coral pode se posicionar. Enquanto o coral está vindo para cantar uma música, ainda não é a última, eu gostaria que você pensasse no seguinte: a partir desses 5 pontos abordados, surgem os seguintes desafios práticos. Apresente a Deus suas necessidades e busque dele a solução por elas. Quais são as suas necessidades? Busque solução para elas. Jesus conhece seus problemas. Segundo, avalie sinceramente suas motivações em seguir Jesus. Qual é a sua motivação em seguir Jesus? É apenas o pão que você deseja, ou também ter o verdadeiro, ou também ter um relacionamento verdadeiro com Ele? É apenas por causa do pão? Ou é também para ter relacionamento? Comprometa-se a seguir ao Senhor, não por causa das soluções materiais que você pode ter através do que Jesus oferece, mas sim por causa do relacionamento. Que hoje você possa abrir seu coração para Jesus e deixar Jesus entrar. Que hoje você possa se reconciliar com Jesus e voltar a se firmar na fé. Que hoje você que é um servo do Senhor possa, Senhor, obrigado. Eu tenho recebido pão, eu tenho recebido peixe, o Senhor tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Mas, Senhor, para quem eu irei? Só o Senhor tem a mensagem de vida eterna. Pense nisso enquanto o coral estiver cantando. Sim.
Cordeiro de Deus. Também o verei assim como ele é. João viu um dia que não terá fim. Pois nosso Deus é grandioso. Os que adoram grande eu sou. Dizendo, Santo é o Senhor. Eu subirei pra me contemplar. Em Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro. Com anjos cantar ao Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar junto às margens do rio. Na cidade Nova Sião. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, diz o seguinte: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Eis que se vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Razão pelo que acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo.
Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem o ardor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Jesus não quer cuidar só das suas necessidades, só do seu corpo. Jesus quer cuidar da sua alma e do seu espírito. Há alguém que está aqui nesta noite que sentiu: eu preciso ter algo maior e melhor com Deus. Eu preciso ter um relacionamento melhor e maior com Jesus. Eu conheço Jesus, mas não em profundidade. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se há alguém que está sentindo isso no seu coração, eu quero orar por você nesta noite. Levante uma de suas mãos. Há alguém? Alguém que está aqui nesta noite? Pastor, eu sinto que eu preciso de Jesus. Eu não conheço Jesus ainda como o pão da vida. Eu quero que dessa vida espiritual, eu quero que Jesus não só me cure fisicamente, mas eu quero que Ele me cure espiritualmente, a minha alma e o meu espírito. Alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar para você. Alguém que está aqui afastado dos caminhos de Deus. Pastor, eu me afastei de Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Eu quero voltar a sentir que Ele é o Deus vivo, a entrar novamente na presença dEle. Eu quero orar por você também. Alguém? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém que está aqui afastado dos caminhos do Senhor Jesus, sentindo que precisa retornar para Jesus. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Do meu lado direito. Alguém que sente que precisa aceitar a Jesus ou voltar para Jesus. Alguém? Do meu lado direito. Eu não vou insistir. Alguém? Do meu lado esquerdo. Alguém? Sente que está afastado dos caminhos de Deus ou precisa de Jesus na sua vida. Alguém? Levante a sua mão. Fica a mensagem para você nesta noite. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele não somente quer cuidar das suas necessidades, e Ele com certeza vai cuidar, mas Ele quer cuidar da sua necessidade maior, que é a necessidade espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Com a Rosa de Saron, o chamado. Crianças estão a observar-nos, os povos procuram
Engrandecido seja o Senhor. Nesses seus 37 anos, o Coro Rosa de Saron, quantas vozes femininas já passaram por aqui, né? E hoje a gente assim lembra, né? Quantas pianistas, quantos regentes, né? Deus tem assim, Deus levantou, Deus sustentou. E quantas presidências, quantas diretorias também, né? Então, nesse momento, eu passo a palavra à Sônia, presidente atual do Coro Rosa de Saron. Ela tem um momento, irmãos, já vamos passar para o final, mas é necessário, tá? Esse momento. Primeiramente, eu agradeço a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, porque nós sabemos que não foi fácil, né? Nós tivemos muita tribulação, muitos problemas, mas pela honra e glória do Senhor, o coral está aqui. E tenho que agradecer, chamar aqui a irmã Lívia. Irmã Lívia, nossa regente, né? Muita paciência com a gente, né? Mas, graças a Deus, Lívia, pela sua vida, pela paciência que você tem, cada uma de nós aqui, tá? E nós vamos passar uma pequena lembrança para você. Silésia? Também eu quero chamar aqui a irmã Rose. A irmã Rose, junto com a irmã Lívia, elas tiveram o trabalho assim, de sair para estar comprando o pano para nosso vestido. Vocês gostaram? Então, a Rose, tá? Eu tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pela dedicação, né? Por esse coral, tá bom? Eu sou a primeira presidente, mas eu tenho a segunda, a irmã Lúcia. A minha gigante. Agora vamos chamar a irmã Solange. Já atendeu. Então eu agradeço, eu falei, ó, a nossa característica da nossa roupa, olha só. E agradeço, Solange, pelo seu convite e passo. Agora, Sônia se preocupou com as irmãs. Ela não esqueceu, eu preocupei com ela, né? agora eu agradeço a Deus, cada irmão, cada dedicação nesses ensaios, cada um deixou os seus lares, né? Não foi fácil, foi? Não, mas nosso Deus é maravilhoso, Ele nos honrou, né? E nós temos que agradecer. E a lembrancinha de vocês, depois a Silésia vai passar com cada um de vocês, tá? Obrigada, gente, boa noite. É bom inventar os cravos, tá? Tá
É coisa de mulher, né? Que coisa bonita. Deus abençoe vocês. Meu irmão, fique de pé. Eu quero dar uma palavra para você, é o seguinte. Hoje de manhã nós trabalhamos sobre dificuldades, hoje à noite também. Eu creio que Deus vai fazer algo, não em resposta para você nessa semana. Mas eu quero que, eu não tenho esse costume de dizer, leva a palavra para você, mas Deus vai usar o irmão essa semana para trazer esperança para alguém. Esteja atento. Esteja atento. Nós estamos acostumados a receber. Essa semana o irmão pode até receber, mas essa semana esteja atento. Deus vai te usar para abençoar alguém, ou com oração, ou com uma palavra. Esteja atento. O irmão essa semana será um canal de bênção. Diga para a pessoa que está do seu lado, para não se esquecer. Essa semana você será um canal de bênção. Você vai ser um canal de bênção. Receba a bênção do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo culto desta noite. Obrigado por cada pessoa que não é membro da nossa igreja, que esteve aqui conosco. Membros de outras igrejas, pessoas que têm visitado a nossa igreja, pessoas que receberam o convite do coral e vieram. Ó Deus, abençoa todas essas pessoas. Todas elas sejam abençoadas por Ti. E que nessa semana eles sejam um canal de bênção. Senhor, eu quero Te pedir por cada membro da nossa igreja. Está complicado no nosso bairro, mas o nosso bairro é um bom bairro. Abençoa o nosso bairro. Livra-nos de assalto, livra-nos do homem mau, guarda-nos do homem violento, que o nosso bairro possa ter uma semana tranquila, uma semana abençoada. Abençoa cada rua, Senhor. E esses miliantes que têm agido, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja paz no nosso bairro. Guarda todos, ó Pai, todos sejam guardados por Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com esta amada igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Podemos assentar. Faça uma oração silenciosa. Senhor, obrigado por ter chegado aqui. Irmã Sônia, irmã Lourdes e a Solange estarão à porta para dar um abraço, ou receber o abraço de vocês. Então, irmã Solange, irmã Lourdes e irmã Sônia, hoje vão dar um abraço e receber o abraço de vocês. Você que está, irmão, tem muita gente nos visitando hoje. Olha para o seu lado. Agradeça essa pessoa que veio. Vocês, ó. Tá bom? Filho da irmã Antônia, está gostando, hein? Deus abençoe, casal. Muito obrigado pela visita de vocês. Olha para o lado aí. Irmã da Solinha, ó. Da Celinha. Ó, tá vendo? Tá bom? Você já é nossa, né? Deus abençoe. Agradeça a pessoa que está aí do lado. Foi bom ter você aqui conosco. Deus abençoe. Sônia, vai lá, Sônia. Solange, vai lá, Solange. Solange, vai lá.